Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Boa noite, bom dia, boa tarde, Rodrigo. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes. Vamos jogar um jogo? Jogos Mortais 10 em cartaz nos cinemas. Lembrando que este programa de hoje, esse programa que você está dando play neste momento, terá spoiler, mas eu vou avisar. Então você pode escutar tranquilamente na hora dos spoilers. Eu vou avisar, porque eu já assisti Jogos Mortais 10 e eu tenho muito a dizer sobre esse filme. Vocês me conhecem, então me aguardem, mas eu aviso, fiquem tranquilos. Lembrando que a gente tem um Apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Você entra lá, você vira nosso associado, nosso apoiador, nosso cúmplice, nosso queridão. E aí, a partir de R$9 você contribui e faz a festa junto com a gente. apoia.se/Abominável Podcast. Para você é pouca coisa, pra gente, vocês não têm ideia. Vamos lá, senhoras e senhores. Jogos Mortais, primeiro filme saiu em 2004, mas o roteiro estava pronto desde 2001. Quem são os criadouros de Jogos Mortais? É o Leigh Whannell e nosso querido James Wan. Eles escreveram essa belezinha. Ficou pronto em 2001, mas não encontraram nenhum financiador na Austrália, que é o país de origem do Leigh Whannell. E aí eles foram para LA procurar por produtores. Lá eles gravaram um curta-metragem a partir de uma das cenas do roteiro. Isso chamou a atenção da Evolution Entertainment, que criou o selo Twisted Pictures para lançamentos de filmes de terror. E aí então deram grana para os caras, que não era também muita grana, vai lembrar, mas deram uma grana pros caras e falaram assim, grava esse trem aí. E eles gravaram um filme em 18 dias. E foi um sucesso de cair o cu da bunda. Gosto muito. Achei que deu uma aquecida no cinema de horror. A gente estava precisando de uma franquia diferente de terror. E eu acho que Jogos Mortais veio com esse propósito e se consolidou. Essa coisa da tortura, do prazer pela tortura, dessa dualidade moral. Isso eu acho muito interessante em Jogos Mortais. Você fica, entre aspas, até torcendo pro vilão, né, do filme. Porque não vem me dizer que o Jigsaw é um cara do bem, porque a gente sabe que ele não é, né? Então tudo isso é discutido ao longo dos episódios. Então a proposta sempre foi muito legal. As ideias sempre foram muito boas. A execução é que é questionável, né, Rodrigo? Eu até gosto do primeiro. Eu tava revendo a franquia agora e eu percebi que eu gosto mais e não lembrava muita coisa. Por exemplo, eu não lembrava que tinha algumas cenas externas. Pra mim, o filme todo se passava no banheiro lá. Eu falei, caramba, tem coisa a mais aqui. Eu não lembrava. Eu gosto do filme. Ele tem uns furos de roteiro ali, né? Que se você for examinar muito bem, ele acaba... Não passa, né, no crivo ali de algumas coisas. Tipo, o cara fica lá o tempo todo. Tem umas coisas que você fica... será mesmo? Mas eu achei interessante a gente dar um contexto, né, histórico ali dos Estados Unidos na época do lançamento do filme, né? Os Jogos Mortais, junto com o Albergue, eles foram os precursores do gênero torture porn, que veio muito com aquela carga pós 11 de setembro, né? Todo mundo deve lembrar aquelas notícias que saíam lá da Baía de Guantánamo, né? Que era uma prisão para onde os americanos levavam os prisioneiros de guerra da caça ao terror, ali daquele período pós 11 de setembro, quando os Estados Unidos foi lá pro Oriente Médio, né? Atrás dos terroristas, né, dos grupos lá e tal, toda aquela coisa, aquela conversa de restabelecer a democracia, de blá 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 blá. E aí eles mandavam os prisioneiros para Guantánamo, onde rolou vários escândalos ali de tortura, de abuso sexual, de violência contra os prisioneiros e tal, que vale lembrar, são prisioneiros de guerra, né? E numa guerra não tem nenhum lado certo. Né? Todo mundo ali está seguindo as ordens do seu país
E se não segue, vai preso, e se segue, vai preso ou morre, né? Então, e os Estados Unidos tinha esse lugar onde eles levavam os caras lá e vazaram vários vídeos, né? Morreu muita gente sendo torturada e tal. E isso meio que trazia essa história, né? Tem essa ambiguidade moral que os Jogos Mortais trouxe, né? E logo depois veio o Albergue, que também é basicamente a mesma coisa, que é os Estados Unidos, os bonzinhos, indo para um país desconhecido e se lascando. Então, os Jogos Mortais veio muito em cima desse período pós-11 de setembro. E ele faz um serviço interessante. Eu não gosto, né, ninguém vai achar justificável essa história original, né, do que aconteceu, mas o produto audiovisual é interessante. Funciona essa ambiguidade, essa dualidade moral, como você falou. Eu acho que é interessante para uma obra audiovisual, né? Sim. Quando estamos falando da lei de verdade, aí não é bem assim. A lei é outra coisa, né? A gente está falando de ficção, cinema e etc. Eu gosto muito do primeiro. Eu fui assistir no cinema, eu saí muito impactada, porque eu não fazia ideia do que eu ia assistir. E quando o filme terminou, eu fiz, meu pai amado, o que é isso? Realmente me pegou de surpresa. E foi aí que a gente conheceu o Jigsaw, que é o John Kramer, esse serial killer que, na teoria, não mata ninguém, né? Afinal de contas, ele só monta ali umas armadilhas para as pessoas escaparem. Se elas não escaparem, é problema delas, né? Elas que se matam e não eu que faço nada. Enfim, a gente conhece toda essa história. Fez um sucesso absurdo. Vamos fazer continuação? Vamos fazer continuação. Saiu, depois do primeiro, saiu outros 9 filmes. E aí, como é que você sustenta uma franquia dessa, sendo que o personagem principal da franquia morre no 3º episódio? Por quê? Porque ele já começa a franquia com câncer em estágio terminal. Eu acho que ao longo da carreira da franquia ficou muito complicado, pelo menos para mim, ter ali uma certa afeição pelos personagens, porque o personagem que te cativou desde o início é o Tobin Bell. E o Tobin Bell depois não tá mais, ele só aparece em flashback, ele só aparece não sei aonde. E aí você fica meio que tentando entender quem será que é o novo aprendiz do Jigsaw. E aí é uma costura no roteiro, né, que fica só tentando justificar cenas de tortura. E aí o segundo filme eles tentam dar uma pegada meio Seven, né? Apesar de serem os piores policiais da América, né? São muito toscos todos os policiais que eles usam ali, mas eu acho que isso também é intencional, assim. Eu acho que eles vão forçando a barra em algumas coisas assim de roteiro, beleza, né? Isso que você falou do cara tem o câncer terminal mais longo da história, né? Que ele chegou, doutor, quanto tempo eu tenho? Ele, 3 filmes, né? E aí eles vão voltando e tentando cobrir buracos, né? Putz, e agora? Como é que eu faço para trazer esse cara de volta? Bota um flashback, bota um retcon, e aí eles vão mexendo e vai virando uma bagunça. Mas o segundo filme ainda é interessante. E aí, a partir daí, eu já... Que você realmente, né? Quando você... Passado o choque inicial do primeiro filme, você fica pensando, como é que um senhor com câncer terminal conseguiu arquitetar tudo isso sozinho, sequestrar essas pessoas, prender essas pessoas, blá, 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 bli, bli. Então, o fato dele ter ajudantes faz sentido. Ele deve ter muito ajudante, né? Porque tem algumas armadilhas ali que deve chegar um caminhão de mudança no... Mas daí entra como licença poética, viu, Rodrigo? Aí entra como tipo, é ficção, é filme. Aí você, entendeu? Você leva para esse lado. Eu acho o seguinte, qual que é a motivação de Jogos Mortais, né? Você tem ali um cara que quer, num primeiro momento, mostrar para as pessoas que você tem que valorizar a sua vida, que você tem que lutar pela sua vida, porque ele mesmo não pode mais fazer isso, né? Ele tentou de todas as formas, não conseguiu, e aí ele fica revoltado quando ele vê pessoas que poderiam viver plenamente e cagarem com tudo, certo? Certo. Mas se você parar bem para pensar, o que
que ele tá fazendo? Ele tá se vingando das pessoas. Aí depois que ele morre, qual que é a motivação do restante da galera? Pra mim é sadismo puro. Você acha que aquele povo que fica ali com o legado dele realmente tem essa questão de, vamos querer mostrar que a pessoa pode, sim, ser uma pessoa melhor depois que passa por esse teste tão absurdo? Você acha, Rô, que tem cabimento? Eu acho que logo depois do segundo filme, né, que aí eles colocam a Amanda, né, como ferramenta do Jigsaw, eles tentam justificar isso de uma forma que ela sobreviveu ao teste, então ela tem um débito com ele e tal, mas eu já acho isso um pouco plausível. Não é nem por questão de plausibilidade, está querendo que seja realista, não. Eu acho que dentro da lógica interna do filme, todas as pessoas ali, elas ficam muito desesperadas, elas ficam muito cabreiras de estar naquela situação, todas elas se desesperam, xingam ele, querem matar ele e tal. E aí uma pessoa que sobreviveu fala, pô, gostei da ideia, vou seguir o seu... Pra onde você for, sabe? Mas isso cai por terra, porque no terceiro filme a gente sabe que o teste é pra Amanda, porque ela já não acreditava mais que as pessoas pudessem sair melhores do que entraram, né? Ela não acredita que uma pessoa pode mudar. Então ela acha o método do Jigsaw um tanto quanto questionável. E os Jogos Mortais 3 é justamente isso. E a partir daí que você não tem mais a Amanda e você não tem mais o Jigsaw, aparece então, né, os possíveis ali ajudantes de Jigsaw para continuar uma franquia. Então a gente tem: o primeiro filme saiu em 2004, o segundo em 2005, o terceiro em 2006. A partir do quarto filme, você já sabe que a Amanda e o Jigsaw estão mortos, mas durante a autópsia do corpo deles, eles encontram uma fita cassete. Nossa senhora, esse quarto episódio é o pior dos que eu assisti. Assim, ele é muito galhofa, ele simplesmente... bicho, esquece história, o povo curte mesmo as armadilhas. O povo quer mesmo o sadismo. Vamos pra tortura, vamos pra... É basicamente isso, abraçou a ideia. Mas nesse filme também, no quarto filme, a gente conhece um pouco mais da história do Jigsaw através da ex-esposa, porque aí surge ali, entendeu? Uma forma de continuar com o negócio. E aí o quarto filme é praticamente a mesma... Quer dizer, o quinto filme é praticamente a mesma coisa que o quarto. Jogos Mortais 6, o 5 saiu em 2008, o 6 saiu em 2009... que é também igual a todos, né? O 4, 5, 6 são praticamente a mesma coisa. Calma. Aí, em 2010, saiu os Jogos Mortais 7, que é chamado de O Final. E aí você pensa, os caras vão fechar agora isso aqui. Conta a história do Bob, que é um sujeito que mentiu ser sobrevivente do Jigsaw. Ele e os amigos dele mentiram para poder conseguir fama. E aí, o cop killer, né, do Jigsaw, sequestra o Bob e fala, então, já que você quer, né, você quis tanto estar lá, então agora você está. Então, o Bob e os amigos dele são sequestrados e vão para um jogo real. E aí você tem a ex-esposa acusando um sujeito de ser o real aprendiz. E aí você tem um rebosteio que dá ali, né? Não sei se eu posso falar. Posso falar porque é de 2010, né? Eu acho que não é spoiler, é um filme de 2010. O Hoffman, detetive Hoffman, é o real aprendiz do Jigsaw. E então a ex-esposa dele aponta e fala, é você, que eu sei que é você e tal. Dá uma treta, um rebosteio. Hoffman mata a ex-mulher do Jigsaw. E você vai achar que ele vai se livrar de novo, porque ele tá se livrando, né, de ser pego desde o primeiro filme, se bobear. Quem que aparece para encerrar a história? O médico do primeiro filme, aquele que cortou a própria perna. O médico tem ali a sua missão, que é matar o detetive e acabar de vez. E aí você pensa, é absurdo? Mas encerrou. Não, é um absurdo, mas dentro da lógica do filme, eu aceito. Exato. Porque ele chega e fala, mano,
Esquece isso. Vamos ficar vendo aí as armadilhas, as agonias que você vai sentir assistindo o negócio, o sangue, a violência. Porque, e eu gosto uma coisa que eu devo tirar o chapéu para a franquia, é que é tudo efeito prático, né? Ela vai e tem algumas cenas que são angustiantes. A cena da cirurgia é muito realista o bagulho, assim, e eles não tiram a câmera. Assim, aliás, assim, ao mesmo tempo que eu não tiro o chapéu, eu tiro o chapéu para os efeitos práticos, eu devo ressaltar que montagem lazarenta que tem toda a franquia, não? Se você tem labirintite, nem chegue perto, porque tem algumas coisas que, tipo, mano, é muito, tipo, sei lá, ele vai abrir uma maçaneta, tem uns 5 cortes, assim, uns 5 planos nessa... Não precisa. Em 2017, vamos fazer outro? Ah, vamos, né? A gente tá com tempo livre. Vamos fazer mais um. Hollywood trabalha com trilogias. Então. E aí eles foram pro Jogos Mortais 8, que se chama Jogos Mortais Jigsaw. Que aí se passa no futuro. Você entendeu? É um reboot, né? Eles tentam aí fazer um reboot, zera tudo. E aí eles foram para mais de 10 anos depois, onde uma série de assassinatos começa a rolar ali na cidade, e a polícia olha e fala, gente, isso aqui é o Jigsaw. Será que o Jigsaw está morto? Será que ele está vivo? E aí depois descobrem que está morto mesmo, pelo amor de Deus, ninguém ia manter esse homem vivo, né? Tiraram a fita cassete das tripas dele. Exatamente. E que é mais um discípulo de Jigsaw, sabe? Assim, e os discípulos, todos eles. Nossa, que legal. Não contente com o 8º filme, Os Jogos Mortais Jigsaw, Chris Rock, muito fã da franquia, querendo entrar no universo do terror, falou o seguinte, eu tenho um roteiro. Apresentou, o pessoal falou, por que não? Né? Vamos dar ali como se fosse um derivado, para não, né? Para o pessoal não se chocar muito. E aí, em 2021, saiu Espiral, que em inglês é The Book of Saul, e aqui é O Legado de Jogos Mortais. Que era, a ideia do filme era se afastar um pouco, né, do original, mas o brasileiro ele não tem limites. E aí a gente tem o personagem do Chris Rock, que é um policial que vive à sombra do pai, que é o Samuel L. Jackson. Era um policial exemplar e não sei o quê. E o Chris Rock, do jeito dele ali, tenta cravar o nome dele na polícia. Ele e o parceiro dele são encarregados de uma investigação que pega bastante o passado dos casos dessa delegacia em específico, das histórias mais sombrias da cidade e também de uma série de assassinatos que relembram os assassinatos cometidos pelo Jigsaw. Até aí, tudo bem. O problema é que ele é mal escrito, mal dirigido, mal atuado, e eu não sei nem mais o que dizer pra vocês. Vou contar o final do filme aqui, porque vocês não merecem assistir essa porcaria. No final, o personagem do Chris Rock descobre que o pai dele não era flor que se cheirasse, e que o seu colega de trabalho é o verdadeiro assassino, porque ele é filho de um cara que o pai do Chris Rock deu mancada. Então, ele, por vingança, começou a fazer a treta toda. Mais um plot mirabolante. Então, esse é o problema de Jogos Mortais. Tem o plot, depois tem outro plot, né? São sempre dois. O plot twist escarpado. São sempre dois. Isso é um recurso de roteiro muito safado, né? Sem vergonha. Sem vergonha. Muito safado, sem vergonha. Mas virou a marca da franquia. Então, confesso que não me incomoda muito. Apesar de achar safado. Eu acho engraçado até. Quando eu vejo, assim, eu dou risada. Porque falo, mano, sério? Agora, esse daí, ele tem um problema de querer se levar a sério. Enquanto os outros, eles pegam... Uma coisa que eu acho espetacular é quando eles pegam o Tobey Bell já muito mais velho, quer botar ele a história se passando no passado, e simplesmente coloca ele com o boné virado para trás.
Sim, porque é tipo Sérgio Malandro, entendeu? Tipo, ele tá automaticamente rejuvenescido. A Disney gasta milhões naquelas tecnologias lá pra fazer o Harrison Ford parecer um boneco, bota o boneco virado pra trás. E um abrigo, né? Um abrigo de moletom, assim, que tá resolvido. E aí você dá risada, porque, mano, não é possível que essa galera tá... E eu acho que os Jogos Mortais, eles assumiram isso a partir do terceiro filme. Ele fala, cara, vamos... Joga o roteiro pascucuia aí, cada hora a gente pega um, tem uma questão de uma seita praticamente, e eu acho isso interessante, desde que não se repita muito, porque se você quer continuar a franquia, estabelece um personagem, sabe, um vilão mesmo, como era, e vai levando, mas você quer me dizer que todo ano tem um assassino novo fazendo a mesma coisa? Aí você tá forçando a barra. E esse último é muito forçado, é muito se achão, como a gente dizia lá no interior. É pretencioso, ele pega um negócio que era uma galhofa, uma coisa que a galera só se reunia pra ver as torturas e ver a mirabolância que eles iam inventar pra justificar mais um filme, e fala, não, deixa aqui que eu vou fazer um Seven, com quê de Hamlet, com... Puta, para... Mas, quer ter a vida fácil? Te indico a Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. Para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. A parte boa da Darkflix é que tem novidade todos os dias. Hoje dia 29, que é quando esse podcast vai pro ar, né? A gente vai pro ar às sextas-feiras. A nova configuração, Vestida para Matar. Dia 30 entra a Maldição do Homem Invisível. Dia 1º, Pilha de Cadáveres. Dia 2, Nova York, Cidade Violenta. Tem também Príncipe das Sombras. Dia 3, O Estripador de Nova York. Dia 4 tem um aqui que eu vou falar pra vocês, hein? O Necromantic. Esse é o 2 ainda que vai entrar no dia 4. Esse é pesado. E tem também o Cairo que entra na quarta-feira. Dia 5 entra Alguém Me Vigia. Dia 5 também entra Gótico. Ou seja, todo dia tem filme novo, tem novidade na darkflixplus.com.br. Vai lá, você não vai se arrepender. E aí, com certeza tem um roteiro melhor que qualquer filme de Jogos Mortais. Aliás, eu queria fazer um adendo? Um adendo, né? Uma crítica, uma indicação parêntese aqui, que lá na Darkflix tem o abominável Dr. Phibs, ou Dr. Phibes, né? Como eles dizem no filme, que foi o sujeito que caminhou, né? Como é que fala? Que engatinhou para que Jigsaw pudesse andar. Olha! Ele tá lá. Referência é tudo nessa vida, né? Referência é tudo. Já recomendei esse filme aqui no nosso episódio de Doutores, Plantão Médico do Mal lá. Queria mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Miranda, que durante este fim de semana foi meu comparsa aqui na maratona Jogos Mortais. Ele fez até um texto bem legal pra Folha, que saiu hoje, né, na quarta-feira, quando a gente tá gravando, fazendo um apanhado sobre a franquia. E durante esses dias que eu estava assistindo, a gente estava conversando, porque ele estava revendo também, e ele colocou vários pontos que eu trouxe aqui de como a série é uma galhofa, que tá lá só pra galera curtir mesmo a violência e se divertir no cinema. Então, ele abriu meus olhos para as poucas qualidades de Jogos Mortais. Que seria da vida sem os amigos, né, Rô? Sem os amigos. Então, abração, Marcelo. Um beijo Valeu pra aí. você, querido. Desculpa, tá, que você teve que assistir tudo isso também. Mas tudo pelo trabalho, né? A gente se dedica muito ao nosso trabalho. E aí, senhoras e senhores, chegamos em Jogos Mortais 10. Se passa entre o primeiro e o segundo filme. Ele vai procurar um tratamento no México, um tratamento clandestino, uma coisa não aprovada, mas ele tá tentando. Ele é um cara que quer sobreviver, ele é um cara que quer viver. E ele vai, então, deposita ali uma grana e vai pro México, e aí ele descobre que é golpe, que era uma cilada, Bino. E ele fica o quê? Pistola, né? Então eu vou me vingar desse povo todo aí. E aí a gente tem
o Jigsaw raiz, que é se vingando do povo que ferrou a vida dele. E a partir daqui, querido ouvinte, eu vou dar spoiler. Se você não quiser escutar, você pode pausar esse podcast e voltar aqui depois que você assistiu o filme, ou você continua, fica por sua conta e risco, tá? Então, para quem fica, bora lá, e para quem vai, um beijo até semana que vem. Beijo. Vamos lá, então. Ele faz isso, ele vai até lá, ele descobre que ele caiu no golpe, ele bota todo mundo para testar. Ele tem, sim, a Amanda como pessoa para ajudar, porque ele tá lá no México, ele liga para ela e fala, necessito de tua... Mentira, ele não fala em espanhol. Eu ia fazer uma piada agora, mas não dá. Necessito tua ajuda? Ajuda? Então ele pede ajuda pra Amanda, a Amanda vai até lá e ajuda ele, e ele pede ajuda pro detetive Hoffman, que durante toda a franquia a gente descobre que ele, sim, é o verdadeiro aprendiz de Jigsaw. O detetive Hoffman já estava ajudando o Jigsaw desde essa época. Então fica subentendido que Amanda e Jigsaw já estavam com ele desde antes do primeiro filme, né? Já estavam todos ali confabulando juntinhos. Então ele ajuda o Jigsaw, a Amanda ajuda o Jigsaw e eles então montam ali aquele circo que vocês já conhecem, colocam as pessoas que enganaram ele, que fazem parte daquele golpe. Qual é a grande novidade? Não existe nenhum... existe de novo aquele plot depois outro plot? Qual é a grande novidade? Não existe. Não existe. Tem o plot, depois tem outro plot de novo, vocês vão entender isso. Mas tem uma coisa ousada que eu achei aqui, Rô. E a ousadia vem no seguinte, tem uma criança. Eles colocaram uma criança no filme. Calma. Pra ser testada? Não é pra ser testada, tá? Eles têm um pouco de noção também. Mas eles estão ali de madrugada fazendo todas as coisas que têm que ser feitas e um menino tá aos arredores, que era um dos caras que... Um dos meninos que ficavam na região ali, que conheceu inclusive o Jigsaw, né? O John Kramer. E até o John Kramer até arrumou a bike dele e tal. Eles, né? Ele tem um certo carinho por este menino. Carlos chama o menino. E aí eles estão ali no pega-pra-capá, no auge da confusão, do rebosteio, e eles encontram ali o menino. E nesse momento do filme, duas pessoas que estavam ali de vítimas, né, de prisioneiras, acabam conseguindo inverter a situação. A Amanda é presa e o Jigsaw é preso também. E aí eles encontram esse menino que está jogando bola de madrugada do lado de fora do galpão. Quem nunca? Tá? Então esse... É porque no México, o México é assim. México o pessoal acorda cedo pra jogar bola. É tudo largado, não tem escola. Não tem escola. Aquela visão americana do exatamente. México, né? O cara joga bola às 3h30 da manhã, menino de 10 anos de idade. Enfim, e aí eles pegam esse menino e colocam pra jogar junto com o Jigsaw, que é uma armadilha de sangue. Os dois ficam presos e um tem que ficar mexendo numa manivela. Nessa armadilha de sangue, o objetivo é um matar o outro. E aí vem todo o lado heróico do Jigsaw e fala, não, eu não vou deixar matarem o menino. Então ele meio que se força ali. E aí tem outro plot. Porque, né, fazendo as contas, se tá ele, a Amanda e o menino, ele não mata o menino... Deveria ele morrer, mas aí tem outro plot, porque você sabe que ele não morre, porque ele morre num terceiro filme, e esse, na verdade, tá entre o primeiro e o segundo. E aí todo mundo se salva, e eles vão embora como se fosse uma... Eles abrem a porta do galpão, assim, e eles saem de mão dadas, assim, tipo, o Jigsaw, a Amanda e a criança. É tipo um casal e o filho, sabe, assim? Eles saem, assim, no nascer do sol, uma cena muito bonita. Linda, até arrepiei aqui. Que eu acho que é irônica, mas eu não sei se era pra ser irônica ou se era pra ser sentimental. Eu espero que tenha sido irônica, porque é de uma ironia filha da puta. É maravilhoso isso. E o que é isso? O que quer dizer essa cena? Que daqui a alguns anos, ou ano que vem, se eles quiserem fazer mais um Jogos Mortais, o menino Charlin vai ser o novo Jigsaw. Não duvido. Não duvido. E eles vão ter a desculpa perfeita, porque aí, tá, o primeiro se passa em 2004,
7 anos, o menino, 10 anos, né, que você falou? É, por aí, ele tem uns 10, 12 anos. É só isso, é um recurso de roteiro plantado para continuação. E isso é a canalice dos Jogos Mortais que eu aprecio. Sim, porque é assumido. É assumido, é uma vergonhice. É uma que safadeza. Você fala, é safadeza. tá, eu sei o que vocês estão fazendo aí, mas tá bom. Quando vocês estiverem Agora, rindo de si mesmos, tá ótimo, tá bom. né? É. O que eu achei, eu que sou uma pessoa que, deixando claro aqui, não gosto da franquia Jogos Mortais, só gostei do primeiro, porém, este 10º filme eu gostei. E eu vou explicar por quê. Ele traz aquilo que a gente gosta de Jogos Mortais, eu particularmente falando, que é o Jigsaw vivo. A franquia é o Jigsaw vivo. Depois que ele morre, eu tô cagando pro que acontece, pra quem tá copiando ele. O Tobin Bell nasceu pra esse papel, ele é carismático, ele testa a sua moralidade o tempo inteiro. Você fica torcendo pra um assassino, pra um sádico. Você torce pra esse cara, e esse cara é o pior dos bandidos que existe. E você tá ali torcendo pra ele. Então, essa dualidade, o carisma do Tobin Bell faz Jogos Mortais ser genial. E você tem isso de volta no 10º filme. E você tem uma carga dramática muito maior nesse 10º filme. Metade do filme, até, sei lá, os primeiros 30, 40 minutos, é esse negócio do Jigsaw indo pro hospital, indo pra não sei aonde, pesquisando, se ferrando e etc. Então, você tem uma carga emocional ali que, na teoria, serve de justificativa para o que vem a seguir. Óbvio que nada justifica a violência. Né? Vamos deixar isso claro. Eu não concordo com o personagem, mas eu entendo o personagem, é diferente. E aí eles foram muito inteligentes fazendo isso, porque quando você leva a história pro meio, né, seria um e meio, né, você pega o período que são os 2 filmes bons da série. E você pega o público que sou eu, que parou de assistir, só assistiu contra a vontade a partir do 3º. Eu fui assistir esse filme achando que eu ia destruir o filme. E eu achei o filme bom, porque resgatou o lance do porquê que eu gostei dos 3 primeiros filmes, ou dos 2 primeiros filmes que seja, sabe? Você me desaponta. Rodrigo, eu fiquei desapontada comigo mesma. Eu tava esperando você ser cancelada lá no Omelete. Eu também tava esperando. Eu tava louco pra ler os comentários da galera tirando a cueca pelo pescoço. Eu tava torcendo pra esse filme ser ruim, porque eu tinha tanto a dizer com isso, mas tanto. E eu quebrei as minhas pernas, porque eu achei sim um filme bom. Ai, que loucura! Jogos Mortais 10 em cartaz nos cinemas. Bora correr pra assistir e a gente volta semana que vem com mais um episódio do Abominável Podcast. De preferência, sem falar de nenhuma franquia cagada, né? É isso. Vou ter que subir nossa barra aqui, tá muito baixa. Tá muito baixo isso aqui, gente, pelo amor de Deus. E pensar que mês de outubro tem O Exorcista. Ah, misericórdia. Lá vem. Ou esse vai ser difícil assistir todos, esse vai. É isso, meu povo. Seja o que Deus quiser indo em outubro. E a gente volta semana que vem. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.